Graça e paz, queridas e queridos. Estamos agora em Êxodo, capítulo 31. Aqui nós temos os artifícios da obra do tabernáculo, quem o Senhor vai escolher aqui, né? O dia de sábado separado para o Senhor e quando Deus entrega a lei para Moisés. Então, o que que nós temos aqui? O Moisés está lá no monte, lembra que ele ficou 40 dias, 40 noites, e o Senhor está dando toda a orientação. E o Senhor já deu orientação de cada móvel, como deveria ser, de como teria que ser a veste do sacerdote, de como fazer o óleo da unção, como deveria ser feito também a unção. Então, agora o Senhor vai falar sobre quem vai fazer esse trabalho, né? Então, disse o Senhor a Moisés, começa assim o capítulo 31. Se nós formos ver aqui todo esse período, o Senhor falando com Moisés, sempre está falando, disse o Senhor a Moisés. Várias e várias vezes nós lemos esse trecho. Isso significa o quê? Que o Senhor fala e ele deseja que seja conforme ele está falando. Por isso que na palavra do Senhor é muito ressaltado a obediência e a fidelidade naquilo que o Senhor fala conosco, né? Então, disse o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, Bezalel, isso, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E eu fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus em sabedoria, entendimento, capacidade artística. Para que o Senhor estava dando todo esse talento, né, para Bezalel? Para que ele o quê? Para desenhar, para executar os trabalhos que iam ser feitos em ouro, em prata, em bronze, para trabalhar a escultura das pedras preciosas, para entalhar aquelas madeiras. Lembra que tinha que tirar o quê? Lá a acácia do deserto, trabalhar em toda aquela madeira, realizar uma obra artesanal. Então, o Senhor está investindo Bezalel dessa sabedoria, desse entendimento e da capacidade artística. E não só ele, aqui no versículo 6 fala: Eis que estou enviando a ele por companheiro Aoliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, com a missão de cooperar com ele em tudo. E da mesma forma, o Senhor está capacitando todos os artesãos para executarem tudo quanto o Senhor está orientando para realizar. Então lá eles vão construir tudo aquilo que o Senhor ordenou já para Moisés, todos os móveis que estavam dentro, as mobílias que estavam dentro da tenda. Então nós temos várias mobílias, como nós já citamos capítulos anteriores, né? E vimos também a parte da vestimenta, do óleo da unção, do incenso. Então, tudo teria que ser exatamente de acordo com o que Deus tinha ordenado a Moisés. Então, veja só, o Senhor deu essa orientação a Moisés. Imagina quanta informação Moisés recebeu. Ele não tinha ferramentas visuais como temos hoje, né? Temos pessoas que são arquitetas, que desenham tudo aquilo. Existe também programas de computador de 3D que desenha. Então ali o Senhor levantou o quê? Pessoas que saberiam distinguir aquilo que Moisés estava falando. Por isso que fala aqui, olha, no versículo 4, para desenhar e executar. Então tinha que desenhar aquilo que o Senhor estava falando, que Moisés estava instruindo. E o Senhor escolheu homens para ser fiéis a isso. Acima de tudo, lembra que eu citei a obediência a Deus. Então, olha que interessante, o Senhor escolheu. E aqui cita a descendência da pessoa que o Senhor escolheu e a tribo. Então, nós temos a tribo de Judá, a tribo de Dan, e capacitando todos os outros artesãos. Nós vamos ver mais para frente que para servir no tabernáculo, Deus escolheu a tribo de Levi. Agora, para executar os trabalhos aqui, o Senhor está envolvendo todas as outras tribos. Isso nos faz lembrar que são dons. Aqui nós estamos vendo dons artísticos, dons para trabalhar, né? Com a madeira, com a prata, com o bronze, com o ouro. Então, que são dons.
E a gente vê esses dons que o ouro é a natureza de Deus, a prata é a redenção, o bronze é a justificação, a madeira em si, tirada lá, né, do deserto, representa muitas vezes nossa natureza, que precisa ser entalhada, precisa ser artesanalmente, né, lapidada. Isso é o trabalho do Espírito Santo em nós. É tão rico que isso nos faz lembrar o quê? Que os dons são diversos, mas é um único Deus em tudo. E nós vemos isso em 1 Coríntios, fazendo uma analogia, em 1 Coríntios 12, 4. Se vocês puderem, abrem a Bíblia de vocês e vão lá e confere essa passagem, que diz assim: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Né? E diz assim no versículo 7: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E fala que para um foi dado o espírito da palavra da sabedoria, para outro a palavra do conhecimento, para outro a fé, o outro no mesmo espírito dons de curar, e aí vai falando de outros dons e vai citando os dons. E também eu quero ressaltar uma coisa: os dons não são para exaltação da própria pessoa, os dons são para servir, os dons são para aperfeiçoamento dos santos, aperfeiçoamento do povo de Deus, para que o povo de Deus cresça em conhecimento e em verdade, numa unidade de fé. Para isso, nós temos como exemplo, lá em Efésios 4, 11 a 13, diz assim para nós: olha. A palavra que o Senhor disse fala assim: a palavra diz que designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres. Com qual objetivo? Aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para desempenhar a obra do ministério. Na oração do Pai Nosso, o Senhor fala: vem o teu, para a gente falar, para a gente orar, para vir o reino dele aqui na terra. Como que o reino dele vem? Pelo quê? Pelo desempenho que nós temos aqui, deixando Cristo trabalhar por meio de nós. E tudo isso lá em Efésios 4, 11 a 13 diz: para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos, não é só alguns, hein? A palavra de Deus diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A gente fala, são palavras meias difíceis, complexas, né? Mas o que quer dizer isso? Que os dons foram feitos para servir. E para servir para quê? Para que nós sejamos aperfeiçoados, para que nós cresçamos na presença do Senhor. E não é para um ficar gigante e o outro pequeno, é para que todos alcancemos a maturidade. O Senhor vem trabalhando o quê? Na nossa consciência. A justificação, nós todos somos justificados pelo sangue de Cristo, pela morte de Cristo. Agora, a santificação vai depender da nossa comunhão diária com o Senhor. E tudo que o Senhor nos der para a gente usar para Ele, né? E também o que nós vemos? Que os dons é a capacitação que o Senhor dá para cada um de nós, para a gente servir. Hoje, o que a gente vê? Muitas e muitas pessoas chegando ao Senhor somente para pedir presentes. Então, existem assim vários locais onde pessoas se reúnem para quê? Para receber algo do Senhor. Eles não estão preocupados em aperfeiçoar os santos, para que todos cheguem à unidade da fé e do conhecimento de Cristo, que cheguem a uma maturidade de Cristo. Eles não estão preocupados em fazer o povo ver que ele é propriedade exclusiva deles, mas eles estão preocupados em levar cura, em levar oração, mas muitas vezes eu até brinco com uma palavra assim, que muitas pessoas pensam que Deus, Jesus é Papai Noel, porque só vão a Ele para fazer pedidos e só vão muitas vezes em cultos que é específico para receber alguma coisa. Em alguns locais tem, né? E Deus deseja no íntimo quem nós somos. Nós estamos vendo aqui o Senhor tirando um povo do Egito para dar uma identidade nova de povo de Deus, porque o Senhor queria alguém, um povo separado. E Deus deseja a nossa consagração e nos orienta que tudo que nós fazemos é para realmente, ou melhor, o Senhor tem nos mostrado
cada dia a palavra nos revela que estamos aqui de passagem. Essa terra é temporária para nós, né? Ó Senhor Jesus, e outra coisa, aproveitando falando, né, que o Senhor escolheu Bezaleel e os outros para darem esse talento, para construírem os móveis e o tabernáculo, o Senhor também deu talentos para cada um de nós. Lá em Mateus 25, 14 e 30, nos diz muito claro isso que o Senhor nos deu talento. Só que Ele deu talentos diversos e também deu em quantidades diferentes. Então, para alguns o Senhor deu 10, para outros 5, para outro 1. O que nós vemos dificuldade é que quanto menos dom a pessoa tem, menos ela utiliza. Agora, por que isso, né? A palavra lá, a gente lendo, é interessante vocês lerem também Mateus 25, 14 a 30, né? Mas hoje nós estamos no mundo da comparação, principalmente por causa das redes sociais. Então se compara com isso, se compara com aquilo e a pessoa acha que ela não tem nada, porque ela está se comparando e não olhando para dentro e tendo consagração com o Senhor. O Senhor deu para todos nós talentos. Então, nós temos talento de invocar o nome do Senhor, nós temos talento da oração, de abrir a nossa boca. Agora, muitos falam assim: eu não oro, eu não sei falar bonito. Ué, você fala para Deus ou você fala para homens? Quando eu falo que não sei falar bonito, é porque eu estou comparando o que o outro fala bonito e eu não estou na mesma condição que o outro. A nossa oração é para Deus, não é para os homens. O Senhor aceita, o sacrifício para o Senhor é um coração sincero, compungido. O Senhor está olhando para o coração. Nós temos a tendência de olhar para a aparência, para olhar para a parte de fora do vaso. Por isso que muitas vezes nós não sabemos qual é o nosso talento, porque nós visamos o talento do outro e queremos ter igual. E segundo, nós nos comparamos olhando o vaso do lado de fora. Lembre-se, o Senhor deu a cada um uma parte. Sabe, quando nós começamos esse projeto, o ano passado, eu e minha tia lemos o Novo Testamento e eu explicava um pouquinho cada capítulo para ela. E no início desse ano, nós íamos começar a ler o Velho Testamento. Aí eu falei, tia, vamos aproveitar e convidar mais pessoas, né? Porque aí a gente pode incluir mais pessoas na leitura da Bíblia. E assim surgiu esse grupo aqui do WhatsApp. E aí eu me senti um pouco assim, com um compromisso mais pesado, com uma responsabilidade mais pesada. Porque agora eu não estaria só ali com a minha tia, alguém da família, tal, mas eu estou aqui com algumas pessoas que eu não conheço. E também depois foram entrando pessoas mais para frente, o Senhor falou, coloca lá no YouTube. Então, você vê, muitas vezes a gente não tem clareza daquilo que o Senhor quer fazer. Mas vamos ser fiel no pouco. O pouco começou eu e minha tia. Aí depois o Senhor abriu que viesse, nós estamos aqui quase em 30 pessoas no grupo. Agora o Senhor permitiu da gente estar começando a colocar no YouTube. Então, o que o Senhor ele vai fazendo conforme nós vamos andando. Muitas vezes a gente quer dar o primeiro passo enxergando lá na frente o que vai ser. Mas o Senhor não é assim. O Senhor pede para a gente ser fiel no pouco e Ele vai nos mostrando o caminho aos poucos. Depois, quando o Senhor começou a me dar o sentimento de pôr no YouTube, meu coração ficou muito pesado no início, sentindo a responsabilidade no falar. Mas o Senhor, a cada dia, Ele vai dando um passo. Então, eu tenho vivido essa parte de buscar o Senhor, de elaborar na palavra, dia a dia. Quando passou o livro de Gênesis, Gênesis é apesar de ter profundezas, que é a origem, o princípio, eu tinha mais entendimento um pouquinho, porque eu já li com mais constância. Agora, quando entrou em Êxodo, falando aqui do tabernáculo, meu coração ficou apertado, porque assim, eu falei, Senhor, eu conheço tão pouco dessas passagens, mas eu vejo que cada dia é um dia que o Senhor dá o maná. Óbvio, tem o trabalho, tem o laborar na palavra, tem o meditar. Muitas vezes eu fico
1 ou 2 dias meditando só naquele capítulo. Já teve vezes que eu fiquei até mais de 3, 4 dias meditando em um capítulo, porque eu sabia que o Senhor queria falar mais por meio daquele capítulo, eu ainda não tinha alcançado o que o Senhor queria falar. Mas veja, basta cada dia o maná do seu dia. Hoje eu estou falando aqui com o capítulo 31. Aí termina o capítulo 31, eu termino de compartilhar, vem um alívio no meu coração. Que é assim, ai, glória a Deus, o capítulo. Aí passa meia hora, 1 hora, o Espírito vem e fala, já começa a se preparar para o capítulo 32. E é assim. Mas isso tudo é na dependência do Senhor. E eu estou aprendendo, sabe, amados e amadas, a depender e a confiar que o capítulo seguinte o Senhor vai revelar. Ó Senhor Jesus, e é assim a nossa vida. Não tem como a gente querer que o Senhor mostre todo o caminho. O Senhor, quando falou para Moisés, diga ao povo que marche, o mar não tinha sido aberto ainda. Mas quando o povo começou a marchar, o mar se abriu. Então, não espere que seu talento bata a tua porta e ele fala: olha, você é isso, isso, agora você pode fazer isso, isso, aqui. Seja fiel. Se o Senhor te mostrou para você apacentar uma pessoa, se o Senhor te mostrou para você passar esse áudio para uma pessoa, para divulgar a palavra dele, para ir lá no canal, curtir o canal, porque a gente sabe que hoje depende disso, né? Para mostrar para outras pessoas e para passar para outras pessoas. Isso é uma forma, falar, não, eu vou ser fiel naquilo que o Senhor está me mostrando. Eu vou pegar uma pessoa e vou pôr como selo no meu coração e vou orar por essa pessoa. Isso é um talento que a gente está exercendo. É que muitas vezes a gente vê aquele de 10 talentos, aquele que está à frente falando, e o que nos espelhamos nele? Não, o Senhor olha a sinceridade de coração. Glória, glória a Deus. Agora vamos ver, a partir do versículo 12, que o Senhor vai falar do sábado, né? O Senhor fala aqui, fala aos filhos de Israel e orienta-os. Observareis de verdade os meus sábados, né? E diz assim, porque são um sinal entre mim e vossas gerações, a fim de que saibais que eu sou Deus, eu sou o Todo-Poderoso que os vos santifica. Olha só, que os vos santifica. E aqui o Senhor fala que para guardar o sábado, porque é o que? É um dia santo. E ele fala assim que deve trabalhar 6 dias e descansar no sábado. E aquele que não guardar o sábado, ele deve o que? Morrer. Então havia uma condenação, um castigo para isso. Deve morrer. E o Senhor fala que isso é um sinal de união eterna entre ele e os filhos de Israel. Olha que rico, né? E vocês viram que essa passagem vem logo após, quando o Senhor está orientando, que era para começar a construir o tabernáculo, todos os móveis, que era um trabalho feito a ele. Então, o Senhor está mostrando aqui que não era para trabalhar todos os dias, né? Lembra, esse povo ele foi tirado da onde? Do Egito. No Egito, eles estavam o quê? Como escravo. Um escravo tem descanso? Não tem descanso. Um escravo trabalha só para si? Não trabalha para si. Então, esse povo foi tirado do Egito, foi tirado da escravidão. E isso mostra o quê? O Egito, ou melhor, simboliza o quê? O mundo do sustento. Para muitos passou até do sustento, é o mundo da realização, do sucesso, de ter muitos bens, de ter status. Tudo isso afasta o coração do homem de Deus e fica voltado o seu coração para o seu próprio braço. Isso também está escravizado pelo Egito, mesmo está escravizado por Faraó. Então, o mesmo que o povo já não estava lá no Egito, eles tinham que ter ciência que eles já não estavam mais ali no Egito. Agora, nós temos que tomar cuidado hoje em dia, porque nós, vira e mexe, nos pegamos escravizados pelo Egito, que colocando a sobrevivência, a subsistência em primeiro lugar. Ó Senhor Jesus, que Deus nos dê cada dia mais visão, porque agora nós podemos ser escravizados pela própria cobiça da nossa carne, pela própria cobiça da nossa mente, né? Veja, o Senhor tinha libertado o povo do Egito, de Faraó. Então, o Senhor estava mostrando agora para eles que eles eram uma nação
de propriedade de Deus e não mais do Egito. E assim o Senhor estava trabalhando a identidade desse povo. E o sábado era um sinal para Deus e para o povo e para os outros povos, a fim de que saibais que Deus era Deus dele e que Deus o santifica. Veja, olha, Cristo nos justificou, hoje Cristo nos justificou. Nós somos justificados por Cristo, nós não precisamos mais por todos aqueles rituais, porque o Senhor Jesus nos abriu um novo e vivo caminho para a gente ter acesso ao Pai, que é a Deus. Contudo, olha, ser santificado é ser separado, vem da nossa comunhão com o Senhor. Isso é a nossa parte. O Senhor disse lá para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, que também é a mesma coisa, seja santo. O que não vais fazer santificar é andar na presença do Senhor. Então, andar na presença do Senhor. O Senhor lembra, nos justificou pelo seu sangue e abriu esse novo e vivo caminho. Mas agora, o ser santo, o ser separado, é a nossa comunhão com o Senhor. O sábado também constitui lá o quarto mandamento que o Senhor deu, né? Nessa passagem, o Senhor está explicando, Deus está explicando melhor sobre o sábado. Como a gente viu, quem trabalhasse nesse dia deveria o quê? Morrer. Aqui nessa passagem, queridos, nós temos tantos princípios, contudo, a gente não está fazendo um estudo bíblico, né? A gente está fazendo uma explanação e lendo a Bíblia sequencial, para a gente ter um entendimento um pouco melhor da palavra de Deus, né? Mas o que, que nós vemos também que hoje as pessoas usam o dia, entre aspas, de descanso, que para descansar, para entretenimento, para festas, mas fica longe o pensamento de pegar esse dia para honrar o Senhor, para consagrar e amar a Deus. Então, e Deus deixa claro na sua palavra que o que? Ele quer um dia que também o povo se reúna, que busque ao Senhor, que glorifique ao Senhor. Hoje no Novo Testamento, quem é o nosso descanso? É Cristo. E por meio de Cristo nós glorificamos toda a obra da redenção, né? Também assim a gente tem referência na Bíblia, né, que o objetivo ou melhor, a gente, como eu acabei de falar, né, a gente não tem o objetivo de fazer um estudo, então a gente não está adentrando muito a esse tema, mas é interessante a gente ver o quê? Que no Novo Testamento nós temos que o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana, que foi o domingo, e os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana, que foi quando Cristo ressuscitou e tornou-se o nosso descanso. Então, muitas vezes, eu vou até dar um testemunho pessoal, assim, muitas vezes eu tenho uma tendência de trabalhar até demais e até ficar extremamente exausta. E eu mesma me sentia cansada, eu falava, não, vamos trabalhar, que ainda tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. E desde lá em Gênesis, quando o Senhor criou, falou do descanso, o Senhor tem falado muito ao meu coração. Muito ao meu coração quanto ao descanso, quanto à percepção do meu corpo, porque o nosso corpo é o que? É o tabernáculo do Senhor. Nós levamos o Senhor por meio do nosso corpo, por meio do tabernáculo, né? Então, hoje, a gente tem que ficar atento a isso, né? Ao tabernáculo, ó Senhor Jesus, e cuidar também do nosso corpo, né? Só que nós também temos que ter claro uma coisa, né? A palavra diz o seguinte: quem não trabalhe, não coma. Então, não vamos usar isso como justificação de não trabalhar. O Senhor aqui está falando do descanso no meio do trabalho, né? E a palavra do Senhor também é clara, que quem guarda a cidade, como que diz aquele versículo? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela que está em Salmo, né? Então, não adianta ficar que nem louca trabalhando se o Senhor não está vigiando, não é a sentinela da cidade. E o Senhor está à frente de tudo. E o descanso é para o corpo, sim. O descanso também é para o corpo, mas juntamente para adoração a Deus com quem? Junto ao corpo de Cristo. Que glorioso, né? O Senhor nos deixa a palavra explicando a palavra. Por isso que nós não podemos pegar o Velho Testamento isoladamente. Nós temos que pegar o Velho Testamento contrastando depois com a vinda de Cristo, né?
E aqui o último versículo desse capítulo, que é o versículo 18, vai falar que Deus entrega a lei a Moisés. Então, lembra, Moisés aqui ficou no monte 40 dias e depois o Senhor entregou-lhe as duas tábuas do testemunho e da aliança, duas placas de pedra com os seus mandamentos, escrito pelo dedo de Deus. Que coisa gloriosa! Aqui foi escrito pelo dedo de Deus. Oh, que o Senhor possa nos guardar, né? Guardar o nosso coração para observar a palavra de Deus, que é vinda pelo dedo de Deus, que é a aliança de Deus conosco. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.